Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão, tá? Para a nossa avaliação. Eu vou retomar alguns assuntos que nós vimos no bimestre e depois nós faremos uma atividade sobre esses assuntos, tá? Sobre esses assuntos, para que clareie, né, na mente de vocês essas informações e vocês possam fazer uma boa avaliação bimestral, certo? Primeiro eu vou falar um pouco sobre advérbio, depois sobre locução adverbial, sobre adjunto adverbial e oração subordinada adverbial, né? Todos aí envolvendo a classe gramatical do advérbio. Deixa eu passar aqui para vocês o slide. O advérbio, ele é uma das classes gramaticais invariáveis, né? Como eu falei para vocês, em nossa língua portuguesa existem várias palavras, inúmeras palavras. E essas palavras, elas precisaram ser organizadas em classes, né? Para que fiquem mais fácil esse estudo aí da língua, certo? Gramaticalmente, né? As nossas palavras estão divididas em classes: substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes, né? Conjunções, certo? Formando aí todas essas classes. O advérbio é uma dessas classes e ele é invariável. Mas por que ele é invariável? Porque ele não muda, né? Ele não altera aí o gênero, o número, a pessoa, certo? Como os pronomes, eles são variáveis, né? Nós temos o ele, mas também nós temos o ela, temos eles, temos o elas, né? Sempre muda. Ou o substantivo, que também varia. Um exemplo, que se eu digo copo, eu posso falar copos, né? Variando aí o número. Nós temos também classes que variam em feminino, plural. Esse não é o caso do advérbio, tá? Ele é invariável, não varia, certo? Aí eu trouxe aqui para vocês um textinho, né? Um resuminho de advérbio, certo? É uma palavra invariável que indica circunstâncias, né? O advérbio, ele sempre vai trazer aí essas circunstâncias de tempo, lugar, modo, instrumento, companhia, tá? Ele sempre vai ser essa palavrinha que está aí expressando alguma circunstância. E ele vem aí para modificar o quê? O verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Observem aqui nesse primeiro exemplo. Deixa eu pegar aqui a canetinha para ficar mais fácil, né, de mostrar para vocês. Aqui, ó, no primeiro exemplo. Meu pai acorda cedo, certo? O meu pai acorda cedo. Nós observamos aqui que nós temos o verbo acordar, né? E temos o advérbio cedo, modificando o sentido de acordar. O meu pai acorda, mas ele não acorda a qualquer hora. Ele acorda cedo, certo? Então, aí, essa função aí do advérbio, né? Modificando o verbo, certo? Cedo é um advérbio de tempo, certo? Modificando o adjetivo, ela continua bastante animada, né? Observem que nós temos ela, né? Temos o adjetivo aqui animada. E vem aqui esse advérbio de intensidade bastante, né? E modifica o adjetivo. Ela continua animada. Mas animada como? Bastante, muito, né? Traz aí essa circunstância de intensidade, tá bom? E também pode modificar um próprio advérbio. A mulher chegou muito cedo, né? Está um pouco coberto, mas eu vou falar aqui para vocês. A mulher chegou muito cedo, né? Cedo, o advérbio de tempo e muito também o advérbio de intensidade, certo? Então, advérbio modificando o próprio advérbio, certo? Essa é a principal informação que vocês devem guardar sobre advérbio. Classe invariável, né? Pode modificar o que, professora? Pode modificar verbo, adjetivo e advérbio e sempre vai trazer aí uma circunstância, né? Vai trazer aí uma circunstância de tempo, lugar, modo, certo? Vamos para o próximo slide. Aí aqui eu coloquei para vocês, né, algumas circunstâncias apresentadas pelo advérbio, certo? Só para que vocês anotem aí no caderno, façam um resuminho, né, para quando for estudar. Circunstância de lugar, de tempo, afirmação, intensidade, modo, negação e dúvida, né? Aqui tem apenas algumas circunstâncias, tá? As principais, tá? Para o nosso estudo, certo? E aqui do lado os advérbios, né? Que representam essas circunstâncias. De lugar, aqui, ali, tempo, hoje, ontem, afirmação, sim, de certo, certamente, intensidade, muito, pouco, bastante, certo? E modo, calmamente, humildemente,
Negação, não, nunca, jamais, de jeito nenhum. Dúvida, talvez, quiçá, né? Que não é muito utilizado mais esse quiçá aqui, ó. Antigamente ele era mais utilizado, certo? Vamos agora para o próximo slide. Quando nós estudamos sobre o advérbio, nós vimos também sobre a locução adverbial, né? A locução adverbial apresentando duas ou mais palavras que também tem a função de advérbio, tá? A diferença é que vai vir duas ou mais palavras com a função de advérbio, também apresentando uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, ou de companhia, ou de instrumento, certo? E vai continuar também modificando um verbo, um advérbio ou adjetivo, certo? Aí, né, algumas circunstâncias que eu trouxe aqui para vocês de lugar, de tempo, de modo, de afirmação e de negação, certo? Ficou muito bem circulado, mas dá para vocês entenderem, né? Aí aqui, né, de lugar, à direita, embaixo, por aqui, de tempo, à tarde, de dia, em breve, né? Todos, né, vocês observem que tem duas ou mais palavras, certo? Por isso, e apresentar aí, né, a função de advérbio, certo? Por isso que nós chamamos de locução, tá bom? Duas ou mais palavras que juntas exercem uma única classe gramatical, certo? Aí nós vimos advérbio, locução adverbial, certo? Isso aí como classe gramatical. Agora, nós vamos para a parte que vocês acham mais difícil, né? Mas quando nós passamos a estudar com mais calma, fazer exercícios, fica mais claro. Em relação ao adjunto adverbial, tá? Na sintaxe, na língua portuguesa, a sintaxe, ela estuda justamente a classificação da palavra a partir do momento, né, da relação dela dentro do período, certo? Dentro da oração, né? Minha letra tá um pouco estranha, só para que fique aqui o nome. Sintaxe, né? Então, na sintaxe, a classificação da palavra vai ser a partir da relação dela com o outro termo, né, da oração, tá? A partir dessa relação, nós vamos ter a função sintática, né, de cada termo dentro daquela oração, certo? E o advérbio, na sintaxe, ele vai funcionar como um adjunto adverbial, tá? O advérbio, a locução adverbial, quando for na sintaxe ali da oração, a função dele vai ser de adjunto adverbial. Exemplo aqui, de lugar. Lá estavam as crianças. Onde estavam as crianças? Lá, né? O lá, ele vem aí, né, como um adjunto adverbial. Ele vem aí ao lado do verbo, certo? Acompanhando aí o verbo. Por isso, ele é chamado de adjunto adverbial, certo? Na morfologia, né, ele está com uma classe gramatical advérbio. Na sintaxe, ele é aqui um adjunto adverbial. Então, se eu pergunto a vocês um exemplo nas questões ou na avaliação, essa oração, lá estavam as crianças. O lá, qual é a classe gramatical? Morfologicamente, advérbio, professora. Ele é um advérbio. Mas se eu pergunto sintaticamente, ele está exercendo que função? Aí vocês me respondem adjunto adverbial, certo? O que muda é justamente a classificação, certo? E aí, no slide, né, eu trouxe também outros exemplos de adjuntos adverbiais. Dúvida, companhia, tempo, causa, intensidade, certo? Vai classificar da mesma forma que o advérbio, certo? As mesmas circunstâncias, né? Circunstâncias bem parecidas. E o nosso último assunto, né, estudado durante as aulas, foi a oração subordinada adverbial, né? Na verdade, eu voltei um pouco para advérbio, para locução, para adjunto adverbial, justamente para que vocês chegassem na oração subordinada adverbial e nós tivéssemos, né, uma noção do que era aí o advérbio, certo? Nos bimestres passados, nós estudamos
frase, oração, período, né? Vimos o período simples, o período composto, falamos sobre as orações coordenadas, subordinadas, né? E faltou, das orações subordinadas, nós vemos justamente a oração subordinada adverbial, né? Apresentando aí algumas circunstâncias, né? Tendo a função de advérbio e também apresentando algumas circunstâncias dentro do período, certo? Vamos aí para o primeiro exemplo. Não saí porque choveu, né? Observem, aí nós temos uma oração subordinada adverbial causal, né? Expressando aí uma circunstância de causa. Não saí por quê? Porque choveu. O porquê choveu é a oração subordinada adverbial causal, tá? Não saí é, no caso, a oração principal, certo? Se eu chego e falo para vocês apenas isso, porque choveu, né? Sem ser uma pergunta, né? Se eu falo porque choveu, ponto. Não tem sentido, né? A frase fica sem sentido. Quando nós estudamos a oração subordinada, eu expliquei justamente isso para vocês. A oração subordinada, ela é chamada justamente de subordinada porque ela não tem um sentido completo. Ela precisa ir da oração principal, né? Para exercer, para ter esse sentido, para completar o seu sentido. Eu digo não sair, tudo bem, vocês entendem. Agora, se eu digo porque choveu, não, né? Ele precisa ir do não sair para ter esse sentido completo, tá bom? Também temos outros exemplos aqui, né? Choveu tanto que não saí, a consequência, né? Por ter chovido tanto, qual foi a consequência? Que não saí, certo? Aqui nós temos a oração principal e aqui a oração subordinada adverbial consecutiva, né? Expressando a circunstância de consequência, tá bom? O mesmo raciocínio segue para as outras orações, certo? Eu vou deixar também disponível para vocês lá no grupo o PDF desse slide, tá? Para que vocês possam estudar com mais calma, né? Eu não vou me alongar muito aqui no vídeo, porque eu já expliquei cada assunto desse separadamente, coloquei exemplos, né, para vocês, né? Fizemos também atividades, certo? Aí eu coloquei aqui no final, né, esse GIF. Agora faça um resumo do que estudamos em seu caderno e bons estudos, tá? Qual é a dica que eu sempre dou, né, professora Ana Paula? Qual é a dica? Estudou um assunto? Vai lá no seu caderno, faz um pequeno resumo das principais informações. Porque quando você for estudar, já está ali, né, mais fácil de você revisar, de você fazer alguma atividade, certo? Então, vamos agora para o grupo de atividades, tá? Eu vou colocar a atividade para vocês, certo? Bom dia a todos e boa aula!